Bom, irmãos, vamos dar continuidade então, né? Nos nossos estudos aí no Evangelho de Mateus. Hoje nós entraremos no capítulo 5, certo? Nós vamos ler, né, e estudar hoje só até o versículo 6, tá? Mateus capítulo 5, do 1 até o 6. Então abra aí sua Bíblia, para que a gente possa ler juntos. Diz assim o texto: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. As bem-aventuranças, Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Obrigado, Marco. Irmãos, a lei da qual Jesus falava, a lei prescrita por Jesus, ela não é um código de regras pronto para ser seguido, né, ao pé da letra ali, mas ela é uma série de princípios e de motivos para a conduta do homem. Nós temos aqui no Sermão do Monte uma espécie de código de ética absoluto ali do reino dos céus, do reino de Deus. E aqui no Sermão do Monte, Jesus, ele mostrou que o reino de Deus é um reino em que a pirâmide ela está invertida, ela está de cabeça para baixo. Porque feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus, certo? Feliz é aquele que chora pelos seus pecados. É completamente o oposto do que o mundo prega. No reino de Deus é melhor enfrentar perseguições para agir de forma justa e correta do que cometer injustiças e fingir ser um exemplo para a sociedade. Se nos reinos do mundo o forte ele prevalece sobre o fraco e o poder esmaga ali com vingança, né, aos inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança. Se nos tribunais terrenos julgam-se as palavras e as ações, no reino de Deus o tribunal julga até os pensamentos e as intenções. A felicidade do reino de Deus, então, irmãos, não está em fazer alguém sofrer pelo seu poder ou pela injustiça, ou comemorar pelo sofrimento alheio, né? Mas sim está em praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por causa dessa justiça. E a primeira bem-aventurança, então, que Jesus fala, que ele diz aí, né, no texto, é que bem-aventurados são os humildes de espírito. E nós podemos destacar alguns pontos já importantes sobre essa primeira bem-aventurança. O primeiro ponto que nós podemos destacar é que a verdadeira felicidade, ela é uma grande contradição aos olhos humanos, aos olhos do mundo. Quando nós olhamos aqui para essa bem-aventurança, de que bem-aventurados são os humildes de espírito, né? Nós percebemos que ela exalta exatamente aquilo que o mundo despreza e ela rejeita aquilo que o mundo admira. Os valores do reino de Deus são, como eu disse, como uma pirâmide invertida. Porque Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, humilde de espírito, e não a pessoa autossuficiente e soberba, cheia de si, cheia de poder. O mundo diz que feliz é aquele que está no lugar mais alto, no topo. Mas Jesus está dizendo, como é feliz aquele que está no vale. Uma segunda coisa a se destacar sobre esse primeiro ponto é que a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Jesus, ele não disse que bem-aventurados são os ricos, porque essa felicidade externa, ela é passageira, ela acaba.
As riquezas, elas não trazem satisfação verdadeira para o homem. Isso acontece porque Deus colocou dentro de nós a eternidade. Nós temos a eternidade nos nossos corações. E nem todo o ouro da terra, nem todo bem material dessa terra poderia preencher o vazio da nossa alma. A verdadeira felicidade, portanto, irmãos, não está em ter bênçãos, mas está em desfrutar da proximidade daquele que nos abençoa, de estar próximo daquele que tem todas as bênçãos em suas mãos. Então essas riquezas externas, elas tendem a esconder as necessidades que elas não conseguem suprir. Uma mão cheia, ela ajuda o homem a se esquecer de um coração vazio. Quanto mais ele tem posses e mais posses, a tendência é que ele se esqueça do vazio que existe dentro dele. E uma terceira coisa que nós podemos destacar também é que a verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente. Jesus não disse que bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele disse que bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados nós podemos trocar por felizes são. Os crentes, nós, não seremos felizes apenas quando nós chegarmos no céu. Nós já somos e precisamos aprender a ser felizes agora. Nós somos felizes não apenas na glória, mas a caminho dela, enquanto nós trilhamos esse caminho. O grande X da questão é que nós precisamos aprender aonde está essa felicidade, essa alegria. Onde nós temos baseado a nossa alegria? Em que nós temos ancorado a nossa felicidade? Não, para eu estar feliz, isso aqui precisa estar certo, isso aqui precisa dar certo, aquilo ali precisa estar certo. Mas é dessa felicidade de fato que nós estamos falando? É claro, irmãos, que ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si também não é um mal. A pobreza, que é a pobreza bem-aventurada que o texto está dizendo, é a pobreza do espírito. A do espírito que reconhece a sua própria falta para lidar com as exigências da vida e encontra o suprimento dessa falta em Deus. Pobreza de espírito também não significa ter uma autoestima baixa. Ser pobre ou humilde de espírito, pelo contrário, significa ter uma opinião correta sobre si mesmo, e não uma falsa humildade. É saber de fato quem somos. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes. Por quê? Porque primeiro nós precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Essa virtude aqui, ser pobre de espírito, é a raiz. As outras virtudes são os frutos. Somente os pobres de espírito, irmãos, podem entrar no reino dos céus. A porta do céu, ela é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não conseguem entrar por ela. Depois no versículo 4, Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que choram. Em outras palavras, irmãos, nós poderíamos dizer que felizes são os infelizes. Toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, a busca pelas emoções, pelos sonhos terrenos, o tempo, o dinheiro, enfim, tudo isso expressa o desejo do mundo de evitar o choro, de evitar a tristeza, de evitar a falta, o medo, as dores. Mas Jesus está dizendo: felizes os tristes, porque esses serão consolados. E não há nada melhor para nossa alma do que ser consolado pelo Pai. Não há ninguém que possa trazer a nós consolo
tão eficaz e duradouro e permanente como Jesus. Então a principal ideia do texto aqui, irmãos, é que feliz o homem que está desesperadamente triste pelo seu próprio pecado. Não é uma tristeza qualquer, não é uma tristeza rotineira da vida, é a tristeza do pecado. Que tipo de tristeza que é essa que poderia produzir felicidade? A palavra usada por Jesus aqui para chorar, no seu original, tem o sentido de ficar aflito com uma grande tristeza, uma tristeza que toma conta de todo o ser. Para se ter uma ideia, é a mesma palavra que é usada para descrever a tristeza relacionada à morte de um ente querido. Então é uma tristeza profunda mesmo, Só que não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Tamanha é essa dor que nós choramos. E aí nesse contexto, aqueles que recebem então a promessa do consolo, não são especificamente aqueles que choram a perda de uma pessoa querida, a perda de algo externo, a perda de um bem, mas aqueles que choram a perda da justiça. Jesus, ele não se refere aqui à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Ele não está tratando aqui de um choro carnal que faz uma pessoa se lamentar, que faz uma pessoa sentir remorso, por exemplo. É um choro, é uma tristeza do arrependimento. Da mesma forma, esse choro não é o choro do medo pela consequência do pecado. Chorar apenas pelo medo da consequência ali, do castigo do pecado, é como o ladrão que chora simplesmente porque foi pego e está sendo preso, e não porque se arrependeu de ter cometido o que ele cometeu. Essas lágrimas, irmãos, que são as lágrimas do ímpio, elas são causadas pela aflição e não pelo arrependimento verdadeiro. O choro do arrependido é muito diferente. Chorar então pelo pecado, irmãos, por arrependimento do pecado, é o melhor uso que nós podemos dar para as nossas lágrimas. O choro do arrependimento, ele é composto por lágrimas bem-aventuradas. É uma tristeza que será recompensada pela felicidade. São lágrimas que curam, lágrimas que libertam. O choro pelo pecado é o caminho para a alegria. Depois no versículo 5, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os mansos. Trazendo para a nossa realidade, nos nossos dias, o homem tende a pensar que tudo se vence pela força, pelo poder político, poder econômico, o poder militar. Quanto mais agressivo, mais forte nós nos tornamos. Mas Jesus diz que não são os fortes e os poderosos que são felizes, mas os mansos. Ser manso, irmãos, não é um atributo natural. A mansidão, ela não significa apenas ter uma boa índole, apenas ser uma pessoa educada. Não é apenas algo externo, mas é uma atitude interna, uma obra da graça no coração do homem. É um fruto do Espírito, de fato. Ser manso, então, não é uma virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso. Ninguém nasce manso. Somente aqueles que reconhecem que não merecem nada diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados, é que podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Nós também temos que entender que ser manso não é o mesmo que ser frouxo. Ser manso não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser medroso, ser fraco, nada disso. As pessoas mansas da Bíblia, elas foram profundamente vigorosas em suas atribuições. Elas tiveram coragem de se posicionar com firmeza contra o erro, contra o pecado. Enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram a morte para defender o seu posicionamento.
Ninguém que é covarde, medroso, sustenta uma verdade até a morte. Um covarde, ele abre mão da verdade na primeira oportunidade que ele tiver. Então, ser manso não tem nada a ver com isso. Ser manso também não é apenas ter controle emocional. Há pessoas que conseguem manter a calma diante das situações, diante das pessoas, externamente estão calmas, mas não conseguem acalmar as chamas da alma. Pessoas que na frente das outras pessoas não reagem, mas que remoem aquilo por dentro eternamente. São pessoas aparentemente calmas. Pessoas que mantêm as aparências ali diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Ela não se rebela contra o Senhor, ela não murmura. Ela aceita a vontade de Deus exatamente como ela é. Assim como Paulo, irmãos, uma pessoa mansa, ela sabe viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o retrato de uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. É alguém que, com uma atitude humilde, uma postura humilde, livre de malícia e de todo desejo de vingança, ela se manifesta. Essa é a mansidão, que é o fruto do Espírito. Outra coisa, a mansidão, ela não é fraqueza. Muito pelo contrário. Essa bem-aventurança aqui, ela expressa uma força absurda. Porque nós podemos resumir da seguinte forma: bem-aventurado o homem cujos instintos, paixões, impulsos estão sob controle. Vê se uma pessoa fraca consegue fazer isso. Bem-aventurado o homem que aprendeu a se dominar, a se controlar. Isso, como eu disse, é algo que vem de dentro, irmãos. Não é algo simplesmente exterior, que nós mostramos que conseguimos, mas por dentro estamos sendo mutilados, e estamos remoendo aquilo todos os dias. Tem gente que passa por situações na vida e vai remoer aquilo durante anos. Isso não é ser manso. Não é só porque você não reagiu, você não falou, você não expressou. Isso é importante, lógico. Mas mais importante ainda é o que você vai fazer com esse sentimento quando essa pessoa sair da sua presença. Quando aquela pessoa que veio trazer aqui alguma coisa no seu ouvido, te falar alguma coisa, deixou aquela informação e saiu. O que você vai fazer com aquele sentimento? Porque é aí onde Deus está vendo. E há recompensas muito importantes para os mansos. Jesus diz que os mansos são felizes. E essa é uma felicidade plena, irmãos, completa. Independente das circunstâncias. É uma felicidade que está baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus. E a última bem-aventurança aqui de hoje está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus cita aqui dois dos estímulos físicos, humanos mais importantes: fome e sede. Só os que têm fome e sede serão saciados. Só que se nós não temos fome e sede da justiça de Deus, nós precisamos nos questionar se nós de fato estamos dentro do reino de Deus. É importante nós ressaltarmos que a justiça, irmãos, vem antes da felicidade. Sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, todo esforço está condenado ao fracasso. Só são felizes as pessoas que buscam, antes de qualquer coisa, a justiça. Essa é a felicidade que vem de dentro, irmãos.
Aquela felicidade que é buscada a todo custo, independente da justiça, ela é uma felicidade passageira, que geralmente traz consigo uma consequência de uma tristeza muito maior do que a da felicidade que você sentiu. Fome e sede espiritual são características do povo de Deus. A ambição que o povo de Deus tem não é uma ambição material, mas espiritual. Os cristãos, eles precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o que nós vamos aprender no capítulo 6. E a justiça bíblica, isso é interessante de nós falarmos, ela tem 3 aspectos. A justiça no seu aspecto legal, no seu aspecto moral e no seu aspecto social. A justiça legal, ela trata da nossa justificação, trata do nosso relacionamento, um relacionamento correto com Deus. A justiça moral, ela trata da conduta que nós teremos, que será uma conduta que agrada a Deus. É a justiça do coração, da mente, das nossas motivações. E a justiça social fala da busca pela libertação do homem, de toda a opressão causada pelo próprio homem e pelo Satanás. Então, que tipo de alimento é esse que nós precisamos ter apetite? Primeiro, nós precisamos ter apetite pela justiça diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem, é pecador. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que se guardarmos toda a lei e tropeçarmos num único ponto, seremos culpados de toda a lei. É o que diz Tiago, capítulo 2, verso 10. Então, nenhum homem pode alcançar o padrão perfeito exigido pela lei, porque não há homem que não peque. Nós pecamos por palavras, por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamentos. Como que então um homem pode ser justo, alcançar essa justiça diante de Deus? Aquilo que o homem não pode fazer, irmãos, Deus faz por ele. Deus enviou então o seu filho, seu único filho ao mundo, como nosso representante, como fiador da nossa dívida. Quando Cristo foi à cruz, ele foi em nosso lugar. E aí Deus fez cair sobre ele, sobre Cristo, toda a iniquidade que estava sobre nós. Ele foi moído pelos nossos pecados. Nós fomos justificados. Cristo morreu no nosso lugar, em nosso favor. Levou sobre o seu corpo os nossos pecados, comprou naquela cruz a nossa redenção eterna. Cristo se fez a nossa justiça. Amém? Nós também devemos ter apetite pela nova vida com Deus, que vai falar daquela justiça moral. O fato de nós crescermos na vida cristã, o fato de nós crermos em Deus, sermos salvos, não significa que a nossa natureza pecaminosa foi arrancada de nós. Nós recebemos uma nova natureza, um novo coração, mas aquela velha natureza não foi extinta. Ela não se acabou. Existe dentro de nós ainda uma luta entre a carne e o espírito. E aí, irmãos, quem tem fome e sede de justiça, deseja fortemente ser transformado diariamente. Deseja fortemente que o espírito vença a carne. Quem tem fome e sede de justiça, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, está satisfeito em Deus, mas nunca saciado. Sempre quer mais de Deus. Aquilo que Deus nos dá é o suficiente para nos satisfazer. Mas nós desejamos ter mais dele sempre, todos os dias. Quem tem fome e sede de justiça, ama, mas quer amar mais. Ora, mas quer orar mais. Estuda a palavra, medita na palavra, mas quer fazer mais isso. Obedece, mas quer obedecer mais.
Esses são os que têm fome e sede de justiça. E nós também devemos ter apetite pela justiça social. Quem tem fome e sede de justiça odeia o mal. Não aceita a corrupção ao seu redor. E muito menos a pratica. Não aceita e luta contra a opressão. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, luta sim com as suas armas, com o seu testemunho principalmente, por uma sociedade na qual não haja corrupção, fraudes, falsos testemunhos, desonestidade nos negócios pessoais. Quem tem fome e sede de justiça luta para que as leis sejam estabelecidas e as leis justas sejam estabelecidas. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e ama a verdade. E veja, irmãos, que isso nem sempre está relacionado a levantar uma bandeira e ir para as ruas gritando, fazendo protestos, marchas. Nem sempre. Mas nós lutamos por todas essas verdades através do nosso testemunho, nos recusando a ser como o mundo é, não fazendo aquilo que o mundo estabeleceu por padrão, aquilo que a cultura deste mundo estabeleceu por padrão, aquilo que as ideologias que estão sendo pregadas ao nosso redor têm estabelecido como padrão, aquilo que o sistema político tem estabelecido por padrão. Quando nós agimos contra essas coisas, simplesmente obedecendo às leis de Deus, à vontade de Deus, nós já estamos lutando para uma sociedade digna diante de Deus. Os filhos de Deus, irmãos, sempre lutaram por grandes causas sociais. Jesus, por exemplo, ele restaurou a dignidade das mulheres, das crianças. Os apóstolos, eles cuidavam dos pobres. A reforma do século XVI desenvolveu ali e devolveu, para as nações a visão bíblica do trabalho, da vocação, da economia, da ciência e, acima de tudo, da fé. E isso tudo, irmãos, principalmente com um posicionamento justo e correto diante de Deus, ainda que isso seja contrário ao que o mundo estabelece. E aí nós temos duas bênçãos que são destinadas aos que têm fome e sede de justiça. Eles serão saciados e felizes. A felicidade que Jesus dá é uma felicidade verdadeira. Só a felicidade que vem dele é capaz de nos satisfazer. Todo aquele que tem fome e sede de justiça, irmãos, é saciado, embora jamais deixe de continuar desejando por Deus. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que os famintos por Deus jamais serão decepcionados. Jesus está prometendo aqui felicidade, alegria, satisfação. Ele promete plenitude. E Ele dá a todos quantos têm fome e sede de justiça toda essa alegria, toda essa satisfação. Porém, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. Deus não vai saciar a fome de quem não tem fome, nem a sede de quem não tem sede. E perceba, irmãos, que para nós termos fome e sede dessa justiça aqui, nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos justo muitas vezes. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós temos por ideia que vai nos satisfazer. Ah, mas fulano fez, eu vou fazer também. Olha lá, fulano fez desse jeito aqui, e cresceu na vida, e ganhou, e foi, e cresceu. Mas foi justo? Foi honesto? Foi de forma íntegra? Ah, mas a lei do nosso país... Nós somos chamados para ser exemplos, fiéis a Deus. Antes de qualquer coisa, só seremos felizes quando vivermos a justiça de Deus. Não tem como a felicidade chegar antes da justiça.
Senão nós seremos felizes, mas felizes de maneira rasa e passageira. E eu acho que ninguém aqui procura por uma felicidade que passa, que acaba. Nós queremos uma alegria eterna, uma satisfação plena. E isso nós só encontramos em Deus. Amém? Fazendo algumas aplicações agora. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de dependência de Deus e de humildade espiritual. A felicidade verdadeira, ela não está na nossa autossuficiência, no nosso orgulho, na nossa força, no nosso poder, na nossa inteligência. A felicidade verdadeira está em reconhecer a nossa necessidade de Deus. Humildes de espírito. Os humildes de espírito são aqueles que entendem a sua limitação, a sua fragilidade diante de Deus. São aqueles que sabem que todo bem e auxílio vem de Deus. Esse princípio, irmãos, nos desafia a termos uma postura humilde, recusando o orgulho que insiste em dominar o nosso coração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração constante para que o Senhor quebrante o nosso coração para essas realidades. Em vez de nós nos apoiarmos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, inteligência, Deus nos chama para que nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante do grande amor, da grande misericórdia dEle. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos nos alinhando com o modelo de quem Cristo é. Ele que viveu na total dependência do Pai, que se esvaziou de toda a sua glória para nos servir, para nos salvar. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, irmãos, nos liberta dessa necessidade que nós temos de exibir o nosso poder, o controle sobre as situações. Porque nós nos situamos e entendemos que sem Deus nós não somos nada. Nós não temos capacidade de nada, poder para nada. Nós não somos ninguém. E aí a partir disso nós conseguimos servir os outros com humildade, com verdade, com paixão, praticando a verdadeira justiça, um amor genuíno. Essa humildade, irmãos, ela também permite que nós enxerguemos os outros como iguais. Permite que a gente reconheça que todos nós estamos no mesmo estado de necessidade de Deus. Todos precisamos de Deus da mesma maneira. O mundo, ele valoriza essa exaltação própria, esse acúmulo de poder, de bens, de riquezas, mas o reino de Deus nos chama para servir, não para acumular. E aí, em um ambiente onde essa autossuficiência é celebrada, que é no mundo que nós vivemos, depender de Deus se torna um dos maiores testemunhos que nós podemos dar da cultura do reino de Deus. No reino de Deus nós dependemos, nós servimos. O oposto do que o reino deste mundo prega, que nós devemos sempre fazer mais e ser servido pelos outros. Em segundo lugar, nós precisamos de arrependimento verdadeiro e de sensibilidade ao pecado. Jesus, ele nos chama para uma vida onde o pecado é confrontado constantemente. E aí a dor e a tristeza que o pecado causa em nós, nos traz despertamento. Nos nossos dias, o pecado, ele, além de minimizado, ele é romantizado também muitas vezes, né? Aquilo que era pecado, que sempre foi, hoje já não é tanto mais assim pecado. Não sei se é pecado isso. Porque se a gente atualizar a Bíblia aqui no que ela fala, se a gente trazer a Bíblia aqui para o contexto moderno, porque a sociedade hoje impõe para as necessidades das pessoas da atualidade, isso aqui que era pecado lá 2000 anos atrás, talvez hoje não seja. Diabo puro isso.
mentiras de Satanás. Jesus, ele está nos lembrando que o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto vem quando nós enfrentamos as nossas falhas com sinceridade, quando nós buscamos perdão. É aí que nós somos transformados, restaurados. Para colocar então essa bem-aventurança em prática, irmãos, nós devemos ser sensíveis espiritualmente falando, lamentando pelo pecado, e não apenas pelas consequências dele, né? É lamentar ter pecado, e não lamentar só pelas consequências que virão. O arrependimento sincero, verdadeiro, ele nos permite desfrutar do consolo verdadeiro de Deus também, que é aquilo que nos restaura. Porque se o arrependimento for falso, irmãos, o consolo não virá. Pode ter certeza absoluta. Às vezes nós vamos nos acostumar, e aí nós pecamos de novo. Mas o arrependimento verdadeiro traz de presente o consolo verdadeiro. Deus, ele não apenas perdoa, irmãos, mas ele também transforma. Ele cura as nossas feridas, ele restaura a nossa alegria. E essa experiência do consolo de Deus vai também fortalecer a nossa fé depois. Vai nos capacitar a oferecer essa mesma mensagem de perdão e de consolo para os outros. Além disso, a sensibilidade que nós precisamos ter e a atenção para com o pecado gera em nós esse desejo de uma justiça que transforma uma sociedade toda. O pecado que nos faz chorar em arrependimento é o mesmo que nos impulsiona para que nós sejamos agentes de mudança nesse mundo. Porque nós reconhecemos de fato o pecado, nos arrependemos dele, e isso gera em nós um desejo grande de que ninguém mais peque dessa mesma forma. E nós somos impulsionados a sermos instrumentos como faróis da graça para trazer reconciliação ao mundo. Nós vivemos em um espírito de humildade e de esperança, porque nós sabemos que a nossa transformação é um testemunho vivo do poder de Deus que restaura. É por isso que nós precisamos viver esse espírito de humildade. E por último, irmãos, nós precisamos desejar a justiça de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Ter fome e sede de justiça envolve um comprometimento profundo com a santidade, com a transformação social, com a rejeição e a indiferença para a maldade do mundo. Nós somos chamados para viver segundo os princípios do reino de Deus e não dos reinos deste mundo. Nós somos chamados então para sermos éticos em nossas relações. Somos chamados para defender a integridade em todas as áreas das nossas vidas. Seja no trabalho, no nosso lar, na igreja, na sociedade, enfim, em qualquer lugar. A nossa fome, a nossa sede de justiça se manifesta na honestidade, na nossa postura íntegra diante de tudo o que nós fazemos. Se manifesta na verdade, no compromisso com aquilo que é bom. Então não basta nós apenas orarmos pela justiça. Nós somos chamados a agir com compaixão, lutando pela justiça e defendendo também a verdade, promovendo a paz, sendo esses instrumentos de ação. Ter fome e sede de justiça, irmãos, significa não estar satisfeito de uma vez por todas, mas ser alimentado ao longo da nossa caminhada. E aí o resultado disso é que nós teremos uma vida plena em Cristo. Nós encontraremos a felicidade, a realização verdadeira em honrar a Deus e ver o seu reino sendo manifestado aqui na terra. Nós temos o exemplo maior
do cumprimento perfeito dessas bem-aventuranças aqui em Jesus. Ele é o exemplo vivo da humildade, que deixou toda a sua glória para estar conosco. O exemplo vivo da mansidão, mesmo sendo chicoteado, cuspido, traído, não abriu mão de viver aquilo que Deus tinha para que ele vivesse. O exemplo maior de pureza, aquele que não pecou. O exemplo de justiça, que sempre colocava aqueles que eram rejeitados pela sociedade em primeiro lugar no seu ministério. Jesus é esse exemplo que nós precisamos seguir. Ele que se esvaziou, que chorou pelo pecado da humanidade. Ele que abriu caminho para que nós, igreja, fôssemos verdadeiramente felizes, plenos em Deus. Para que nós pudéssemos de fato ser consolados e capacitados por Ele para viver os valores do reino dEle. Em Cristo, irmãos, nós somos chamados a uma vida que se rende e que reflete a graça, a justiça e o amor de Deus. Encontrando nele, então, a verdadeira comunhão com o Pai, Filho e Espírito. Amém?